Bom pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje vamos com mais uma dica aí de conserto de placa-mãe de notebook. Na dica de hoje eu vou estar passando para vocês como a gente identificar um curto na placa. Nós temos um método aí que muitas pessoas conhecem, que é com o papel térmico. Esse método com o papel térmico as pessoas têm que tomar muito cuidado na hora de fazer esses testes aí, porque às vezes a gente coloca lá um ampere e meio e não tem um aquecimento expressivo num componente para chegar a marcar no papel térmico. Aí o que acontece? A gente vai lá, aumenta para 2 amperes por aí e começa a queimar componentes que não tem nada a ver com o que está em curto. O componente que está em curto, ele já é um curto direto. Ele já é praticamente um condutor. É um curto direto para a terra. Então, o que ele pode ocasionar? Aquecimentos e queima de MOSFETs que chaveiam onde tá esse componente aí. Hoje eu vou estar ensinando um outro método. Muitas pessoas que não tiver esse aparelho pode ir com o dedo mesmo, né? Mas a gente vai procurar esse curto aí por tentativa e pelo esquema. Ligado minha fonte. Minha fonte, só para mostrar aqui para vocês, eu coloquei, tá lá, 19 volts e 990 mA de corrente. É o suficiente só para causar um pequeno aquecimento aí na placa. Ligado, podemos ver que há o curto, ele foi direto para 990 mA, a tensão caiu. Vamos voltar para a placa então. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse meu termômetro infravermelho e vou começar a verificar aquecimentos na placa, pontos de aquecimento. Podemos ver que a placa aqui ela continua em 25, 26 graus, ela não tem aquecimento nenhum para essa região. Vamos ver o Super I/O aqui, nada. Podemos ver que eu começo a ter um aquecimento aqui na entrada aqui, ó. Tenho já 42 graus aqui, 43 graus. Então aqui na entrada, perto do circuito Charger aqui, eu tenho um aquecimento aqui nesse circuito aqui. Beleza. Então eu sei qual que é a parte da placa que está aquecendo. É aqui essa entrada junto com um circuito Charger aqui. Eu vou pegar a referência de alguns componentes desse aqui. Vamos lá para o esquema agora. E a gente vai estar procurando lá no esquema alguns possíveis componentes que possam estar em curto. Vamos lá então? Bom pessoal, então vamos dar continuidade no nosso conserto aqui no esquema. Se a gente for ver aqui no esquema, aqui nós temos o conector de entrada, onde a gente vai receber a alimentação DC-in. Aqui nós temos aqui a alimentação V-in, que é a alimentação de entrada. Essa alimentação passa pela bobina PL101 e nós temos aqui bobina. Bobina, será que ela pode entrar em curto? Se a gente medir uma bobina, ela vai dar curto, pessoal. Ela é um enrolado de fio. Então bobina vocês descartam em medir curto. O que a gente tem que medir? Podemos ver que aqui nós temos 2 capacitores. Primeiro, vamos entender um pouco o que é curto-circuito. Vamos imaginar aqui um resistor. Aqui nós temos uma alimentação B e aqui nós temos terra. O que é isso aqui? Isso aqui é um circuito. Isso aqui é um circuito eletrônico, onde nós temos aqui ou circuito elétrico, né? Também pode ser uma resistência em vez de um resistor. Nós temos aqui uma resistência. Essa resistência vai, como o nome mesmo diz, ela causa uma resistência à passagem de corrente. Então a corrente não vai ter um fluxo direto para a terra. O que vai acontecer?
a corrente vai se limitar ao valor desse resistor aqui. Mas se a gente tiver aqui a mesma alimentação B, ou podemos lá no notebook, né, chamar de mais B, e a gente ter uma linha direta com terra, o que é isso aqui? Aqui a gente não tem um circuito, aqui a gente encurtou o circuito. Então essa corrente ela vai ter uma passagem direto para a terra. Agora vamos imaginar o seguinte: aqui nós temos um resistor. Esse resistor vai causar, vai impedir que essa corrente se dirija direto para a terra, vai causar uma resistência a essa corrente. Essa resistência, segundo a lei de Ohm, essa corrente aqui, nós vamos ter que vai ser a tensão sobre a resistência. Vamos imaginar que a gente tem 1000 de resistência aqui, que é 1 kg, ou a gente tenha 12. Vamos imaginar que nós temos 12 de tensão, 12 volts, e um resistor de 12 ohms. O que nós vamos ter aqui? 12 dividido por 12 vai ser 1. Então, a corrente que nós vamos ter aqui vai ser de 1 ampere. Mas aqui, vamos fazer o cálculo aqui. Aqui nós temos a corrente, vai ser a tensão dividido pela resistência. Beleza, e vamos imaginar o mesmo 12 volts. E agora aqui, a gente tem uma linha direta para a terra. Podemos ver que nós temos uma linha direta para a terra. Essa linha, vulgarmente, a gente diz aqui que é de resistência zero. Não é zero porque todo condutor ele tem uma resistividade interna. Então, ele vai ter, digamos que 0,000 e lá vai alguma coisa, 3, 4, 5, dependendo do material que é utilizado nessas trilhas aqui. Geralmente é cobre. Então, vamos jogar para zero. Vamos dizer que é zero. Então, a gente vai ter aqui 12 dividido pela resistência do fio, que é zero. Existe essa conta? Essa conta não existe, pessoal, porque todo número que é dividido por zero, ela tende ao infinito. Ela tende ao infinito. Vocês podem tentar fazer na calculadora, 12 dividido por zero, que vai dar erro. Se a gente colocar 12 dividido por 0,0005, ela vai dar um número bem alto. Então, se a gente tem uma tensão dividida por zero de resistência, essa tensão, essa corrente, tende ao infinito. Então, enquanto isso não romper, não arrebentar nada aqui, essa corrente tende a subir cada vez mais. Ela vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, até estourar os componentes ou as trilhas da placa. Então, isso aqui é um curto-circuito. Um curto-circuito, ele vai ter de uma linha, de um potencial mais carregado para um potencial, uma diferença de potencial menos carregado, ou terra, né? A diferença de potencial terra aqui. Se a gente tem um MOSFET, vamos ver lá no esquema. Aqui a bobina. Essa bobina, mesmo ela sendo uma bobina, vamos dizer que ela fosse um outro componente, ela tem como entrar em curto? Não, ela não tem como entrar em curto. Poderia ser um MOSFET, um transistor, em curto direto para a terra. Ela pode entrar em curto ficando chaveada diretamente, onde essa tensão ia ficar direto. Mas gerar curto direto para a terra, ela não tem como, porque ela só interrompe aqui, ó, ela só vem na linha de VIN. O que pode entrar em curto aqui? Fazer com que a placa desligue ou com que dê algum problema. Os componentes que são ligados à terra. Aqui nós temos aqui 2 capacitores. Se um desses capacitores entrar em curto, aqui nós temos uma passagem de corrente direto para a terra e a gente vai ter um curto-circuito aqui. Então aqui, entendendo já o que é curto-circuito, vamos dar continuidade. Nós temos aqui a bobina, né? Esses 2 capacitores é bem provável que não existam na placa. Quando a gente tem aqui esse arroba, quer dizer que esse componente pode não existir na placa. Aqui nós temos o circuito RTC. Vamos voltar aqui, vamos olhar lá aqueles componentes que a gente tinha visto, que é PL301.
e aqueles MOSFET que eu tinha visto, o PQ303, que eles estão aquecendo bastante, esses MOSFET aqui. Então vamos lá, pessoal. Esse MOSFET aqui, PQ303, ele pode estar em curto? Bom, se ele estiver em curto, ele vai estar passando a linha de VIN direto para o outro lado. Mas ele vai causar, digamos assim, um curto direto para a terra? Não, ele não causa curto direto para a terra. O que pode causar curto direto para a terra aqui? Esse capacitor, que pode também não existir no circuito, tem um arroba aqui. E logo depois dele aqui nós temos esse resistor PR303, vamos ter a bobina PL301 e nós temos aqui 4 capacitores. Podemos ver aqui 4 capacitores. Esses 4 capacitores, 2 não tem na placa. Nós temos 2 aqui que nós temos na placa, que é o PC303, PC304. Esses capacitores, eles podem entrar em curto. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos medir curto de um lado desse MOSFET para ver se o curto é antes ou depois. Depois nós vamos, se ele der curto nos dois lados, então é bem provável que o MOSFET também esteja em curto. Depois nós vamos medir esses capacitores e podemos ver que esses capacitores vêm direto para a linha do MOSFET de alta do circuito Charger. Podemos ver aqui. Então esse MOSFET a gente vai ter que medir aqui o source e depois nós vamos ter que medir o dreno. No source vai ter que ter curto, porque se essa linha está em curto, aqui tem que ter curto. Nesse lado de cá não pode ter curto. Se tiver curto, quer dizer que o MOSFET também está em curto e terá que ser substituído. Então, analisando o esquema, a gente vai por tentativa lá. Vamos medir cada componente desse e ver se a gente acha o curto. Vamos para a placa? Bom, pessoal, retornamos aqui para a placa. Então, nós vamos medir esse MOSFET aqui. É o PQ303. Nós vamos medir esse ponto e esse ponto, para ver se nós temos curto antes dele ou depois dele. Vamos lá, então. Aqui na placa, o PQ303 é esse cara aqui. É esse aqui. Vamos medir curto antes. Está em escala de tensão. Vamos medir em escala de continuidade. Podemos ver que não tem curto. Ele apenas apita para a carga de um capacitor. Depois ele para. Vamos medir depois. Bom, então depois a gente tem curto. Antes a gente não tem, então vamos continuar medindo aqui. Esse resistor, só para a gente, PR303, só para a gente por via de dúvidas, para ver se é depois dele mesmo, para a gente garantir que é depois dele que tem o curto, nós podemos medir ele também, que é esse cara aqui, ó. Ele tem que dar curto dos dois lados. Podemos ver, ele tem curto dos dois lados. Então, nós vamos medir esses dois capacitores. Esses dois capacitores aqui, sendo que esses dois, a princípio, não existem na placa, né? Nós temos o arroba lá, então nós temos esses dois capacitores aqui. Vamos medir a parte deles que dá para a terra e a parte deles que dá para a linha de mais B. São esses dois capacitores grandes aqui, ó. Aqui é para dar para a terra. E dá realmente para a terra. O outro também. E do outro lado também dá curto. Beleza. Então, bem provável que os principais culpados são esses capacitores. Mas vamos ver se não é nada também para cá, né? Pode ser também para o lado de cá. Nós vamos medir esse MOSFET aqui, que é o MOSFET de alta do PWM. Nós vamos medir ele, nós vamos medir a entrada dele, nós vamos medir o source, onde vai entrar a linha de mais B, e depois nós vamos medir o dreno. Um lado tem que dar curto. Deixa eu arrumar aqui certinho.
Vamos lá, esse MOSFET aqui é o PQ305. É esse cara aqui, esse de cima. Um lado tem que dar curto. Bom, nós temos curto, onde nós temos a linha de mais B. O outro lado, se tiver em curto, a gente tem que continuar a medida depois dele. Escapou aqui. Vamos ver se ainda... Beleza? Vamos medir o outro lado agora. Bom, podemos ver que o outro lado não tem curto. Então, nós conseguimos isolar esse curto da saída desse MOSFET até a entrada desse MOSFET aqui. Fizemos essa isolação desse circuito aqui. Nesse circuito, o que pode estar em curto? Esses capacitores, ou pode ter também algum circuito aqui. Nós temos aqui um outro capacitor, né? PC312, que também pode apresentar curto, porque nós temos um diodo aqui. Se esse diodo tiver em curto, coisa que a gente pode medir depois, mas por enquanto o que eu vou fazer? Eu vou retirar esses capacitores e medir para ver se o curto continua. Assim que eu retirar o capacitor, eu retorno com o vídeo. Bom, pessoal, foi retirado os dois capacitores ali, ó, podemos ver. Estamos sem os dois capacitores. Agora nós vamos fazer o seguinte. Lembra que aquele resistor PR303 estava dando curto dos dois lados? Então nós vamos medir direto ele, que é o componente mais fácil para a gente estar medindo aí. Vamos medir aqui. Podemos ver que agora não dá curto. O curto saiu da placa. Então vamos medir, como eu tirei os dois capacitores, eu tirei com a estação de solda a vapor, então os dois já amoleceram, eu tirei os dois de uma vez, para não tirar um por um, já que um estava do lado do outro. Vamos medir os dois para ver qual dos dois estava em curto. Bom, esse aqui não é. Esse aqui. Esse cara aqui estava causando curto na placa aí. Então, vai ser substituído ele. Eu vou colocar de novo o outro capacitor que não está em curto. Vou arrumar um outro capacitor desse. Se eu não tiver um capacitor desse, eu posso deixar sem também. Como ele é um capacitor utilizado só para filtro, para filtrar altas frequências e jogar para a terra. Então, não faz mal eu estar deixando sem esse capacitor aí. Mas, eu vou tentar arrumar um igual para estar colocando ali. E logo depois a gente retorna aí com a placa funcionando aí para a gente estar mostrando para vocês. Bom, pessoal, então finalizando o conserto aí, a placa está ligada já. A placa já está um bom tempo ligada, deixei um bom tempo ligada aqui. No começo eu liguei a placa, ela não deu vídeo, então eu peguei, retirei a memória, limpei a memória. Como é um notebook meio novo, muito pouco provável que vai dar problema de BGA, mas também pode. Mas peguei, medi todas as tensões quando não deu vídeo e vi que estava tudo bem. Então só limpei a memória e coloquei novamente. Então tá lá, a placa deu vídeo agora, tá ligado no meu monitor. Todas as tensões estão ok. Então agora é só montar aí o notebook e entregar para o cliente. Então nesse procedimento eu utilizei um termômetro IR. Poderia ter utilizado papel térmico. Nós temos aqui o papel térmico, poderia ter utilizado. Mas o papel térmico só em alguns casos que eu utilizo ele. Porque muitas das vezes você vai passar o papel térmico lá, você vai ver que vai ter um aquecimento no MOSFET. O que aconteceu várias vezes aí. Aí o pessoal troca o MOSFET, bota outro MOSFET e o curto continua. Troquei o MOSFET e o curto continua. E era o MOSFET que estava aquecendo. Mas na verdade o MOSFET pode estar aquecendo devido a um curto em algum capacitor. Então esse MOSFET, quando ele chaveia, ele vai ter, digamos ali, uma corrente direta atravessando sobre ele. E ele vai ter um aquecimento expressivo. Mas o problema principal não é o MOSFET, o problema é um capacitor. Como eu passei lá no esquema, a maioria das vezes o curto só se obtém
quando nós temos um componente que ele é ligado ao terra, ou está numa linha ligado ao terra, e vem aí a entrar em curto, né? Ou fazer da condução direta para a terra. Esse vídeo ficou meio extenso aí, mas espero que vocês tenham aproveitado aí até o final esse conserto todo. E vamos cuidar, pessoal, com o papel térmico. Eu não condeno o procedimento do papel térmico, é muito bom, mas vamos cuidar aí, para a gente não estar estragando outros componentes. Como a gente sabe, a gente tem componentes aqui que não aguentam mais de 1,5 ampere. Então, se a gente usar o papel térmico e colocar na fonte lá 2 amperes, a gente vai estar queimando outros componentes e não vai estar conseguindo pegar o componente real que está em curto. Se você não tem esse equipamento aqui, que não é um equipamento muito caro, você pode ir com o dedo mesmo, colocando o dedo em cima dos MOSFETs aqui e verificando aí a região que está em curto. Encontrando a região, pega os MOSFETs, as bobinas que estão naquela região, e verifica no esquema todos os componentes que estão ligados nesse circuito estão ligados à terra, como aqui. E a gente vai por eliminação, né? Retirar um, verificar se o curto saiu. Eu já retirei os dois de vez e verifiquei que tinha curto num capacitor, retirei e está consertado aí. Ajudem a divulgar o meu canal, vamos compartilhar aí, vamos curtir o vídeo, quem gostou aí, para que a gente possa estar continuando esse trabalho aí, multiplicando conhecimento nessa ferramenta aí que é o YouTube. Beleza, pessoal? Valeu! Bom, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje vamos com mais uma dica aí de conserto de placa-mãe de notebook. Na dica de hoje eu vou estar passando para vocês como a gente identificar um curto na placa. Nós temos um método aí que muitas pessoas conhecem, que é com o papel térmico. Esse método com o papel térmico as pessoas têm que tomar muito cuidado na hora de fazer esses testes aí, porque às vezes a gente coloca lá 1 ampere, 1,5 ampere e não tem um aquecimento expressivo num componente para chegar a marcar no papel térmico. Aí o que acontece? A gente vai lá, aumenta para 2 amperes por aí e começa a queimar componentes que não tem nada a ver com o que está em curto. O componente que está em curto, ele já é um curto direto. Ele já é praticamente um condutor. É um curto direto para a terra. Então, o que ele pode ocasionar? Aquecimentos e queima de MOSFETs que chaveiam onde está esse componente aí. Hoje eu vou estar ensinando um outro método. Muitas pessoas que não tiver esse aparelho pode ir com o dedo mesmo, né? Mas a gente vai procurar esse curto aí por tentativa e pelo esquema. Ligado minha fonte. Minha fonte, só para mostrar aqui para vocês, eu coloquei, tá lá, 19 volts e 990 mA de corrente. É o suficiente só para causar um pequeno aquecimento aí na placa. Ligado, podemos ver que há o curto, ele foi direto para 990 mA, a tensão caiu. Vamos voltar para a placa, então. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse meu termômetro infravermelho e vou começar a verificar aquecimentos na placa, pontos de aquecimento. Podemos ver que a placa aqui ela continua em 25, 26 graus, ela não tem aquecimento nenhum para essa região. Vamos ver o Super I/O aqui, nada. Podemos ver que eu começo a ter um aquecimento aqui na entrada aqui, ó. Tenho já 42 graus aqui, 43 graus. Então aqui na entrada, perto do circuito Charger aqui, eu tenho um aquecimento aqui nesse circuito aqui. Beleza. Então eu sei
qual que é a parte da placa que está aquecendo. É aqui essa entrada junto com um circuito Charger aqui. Eu vou pegar a referência de alguns componentes desse aqui. Vamos lá para o esquema agora e a gente vai estar procurando lá no esquema alguns possíveis componentes que possam estar em curto. Vamos lá então? Bom pessoal, então vamos dar continuidade no nosso conserto aqui no esquema. Se a gente for ver aqui no esquema, aqui nós temos o conector de entrada, onde a gente vai receber a alimentação DC-in. Aqui nós temos aquele dividido pela resistência do fio, que é 0. Existe essa conta? Essa conta não existe, pessoal, porque todo número que é dividido por 0, ela tende ao infinito. Ela tende ao infinito. Vocês podem tentar fazer na calculadora, 12 dividido por 0, que vai dar erro. Se a gente colocar 12 dividido por 0,0005, ela vai dar um número bem alto. Então, se a gente tem uma tensão dividida por 0 de resistência, essa tensão, essa corrente, tende ao infinito. Então, enquanto isso não romper, não arrebentar nada aqui, essa corrente tende a subir cada vez mais. Ela vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, até estourar os componentes ou as trilhas da placa. Então, isso aqui é um curto-circuito. Um curto-circuito, ele vai ter de uma linha, de um potencial mais carregado para um potencial, uma diferença de potencial menos carregado, ou terra, né? A diferença de potencial terra aqui. Se a gente tem um MOSFET, vamos ver lá no esquema. Aqui a bobina. Essa bobina, mesmo ela sendo uma bobina, vamos dizer que ela fosse um outro componente, ela tem como entrar em curto? Não, ela não tem como entrar em curto. Poderia ser um MOSFET, um transistor, em curto direto para a terra. Ela pode entrar em curto ficando chaveada diretamente, onde essa tensão ia ficar direto. Mas gerar curto direto para a terra, ela não tem como, porque ela só interrompe aqui, ó, ela só vem na linha de VIN. O que pode entrar em curto aqui? Fazer com que a placa desligue ou com que dê algum problema. Os componentes que são ligados à terra. Aqui nós temos aqui 2 capacitores. Se um desses capacitores entrar em curto, aqui nós temos uma passagem de corrente direto para a terra e a gente vai ter um curto-circuito aqui. Então aqui, entendendo já o que é curto-circuito, vamos dar continuidade. Nós temos aqui a bobina, né? Esses 2 capacitores é bem provável que não existam na placa. Quando a gente tem aqui esse arroba, quer dizer que esse componente pode não existir na placa. Aqui nós temos o circuito RTC. Vamos voltar aqui, vamos olhar lá aqueles componentes que a gente tinha visto, que é PL301, e aqueles MOSFET que eu tinha visto, o PQ303, que eles estão aquecendo bastante, esses MOSFET aqui. Então vamos lá, pessoal. Esse MOSFET aqui, PQ303, ele pode estar em curto? Bom, se ele estiver em curto, ele vai estar passando a linha de VIN direto para o outro lado. Mas ele vai causar, digamos assim, um curto direto para a terra? Não, ele não causa curto direto para a terra. O que pode causar curto direto para a terra aqui? Esse capacitor, que pode também não existir no circuito, tem um arroba aqui. E logo depois dele aqui nós temos esse resistor PR303. Vamos ter a bobina PL301 e nós temos aqui 4 capacitores. Podemos ver aqui 4 capacitores. Esses 4 capacitores, 2 não tem na placa. Nós temos 2 aqui que nós temos na placa, que é o PC303, PC304. Esses capacitores. Depois nós vamos medir o dreno. Um lado tem que dar curto. Deixa eu arrumar aqui certinho. Vamos lá, esse MOSFET aqui é o PQ305. É esse cara aqui, esse de cima. Um lado tem que dar curto. Bom, nós temos curto, onde nós temos a linha de mais B.
O outro lado, se tiver em curto, a gente tem que continuar a medida depois dele. Escapou aqui. Vamos ver se ainda... Beleza? Vamos medir o outro lado agora. Bom, podemos ver que o outro lado não tem curto. Então, nós conseguimos isolar esse curto da saída desse MOSFET até a entrada desse MOSFET aqui. Fizemos essa isolação desse circuito aqui. Nesse circuito, o que pode estar em curto? Esses capacitores, ou pode ter também algum circuito aqui. Nós temos aqui um outro capacitor, né? PC312, que também pode apresentar curto, porque nós temos um diodo aqui. Se esse diodo tiver em curto, coisa que a gente pode medir depois, mas por enquanto o que eu vou fazer? Eu vou retirar esses capacitores e medir para ver se o curto continua. Assim que eu retirar o capacitor, eu retorno com o vídeo. Bom, pessoal, foi retirado os dois capacitores ali, ó, podemos ver. Estamos sem os dois capacitores. Agora nós vamos fazer o seguinte. Lembra que aquele resistor PR303 estava dando curto dos dois lados? Então nós vamos medir direto ele, que é o componente mais fácil para a gente estar medindo aí. Vamos medir aqui. Podemos ver que agora não dá curto. O curto saiu da placa. Então vamos medir, como eu tirei os dois capacitores, eu tirei com a estação de solda a vapor, então os dois já amoleceu, eu tirei os dois de uma vez, para não tirar um por um, já que um estava do lado do outro. Vamos medir os dois para ver qual dos dois estava em curto. Bom, esse aqui não é. Esse aqui. Esse cara aqui estava causando curto na placa aí. Então, vai ser substituído ele. Eu vou colocar de novo o outro capacitor que não está em curto. Vou arrumar um outro capacitor desse. Se eu não tiver um capacitor desse, eu posso deixar sem também. Como ele é um capacitor utilizado só para filtro, para filtrar altas frequências e jogar para a terra, então não faz mal eu estar deixando sem esse capacitor aí. Mas eu vou tentar arrumar um igual para estar colocando ali. E logo depois a gente retorna aí com a placa funcionando aí para a gente estar mostrando para vocês. Bom, pessoal, então finalizando o conserto aí, a placa está ligada já. A placa já está um bom tempo ligada, deixei um bom tempo ligada aqui. No começo eu liguei a placa, ela não deu vídeo, então eu peguei, retirei a memória, limpei a memória. Como é um notebook meio novo, muito pouco provável que vai dar problema de BGA, mas também pode. Eles podem entrar em curto. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos medir curto de um lado desse MOSFET para ver se o curto é antes ou depois. Depois nós vamos, se ele der curto nos dois lados, então é bem provável que o MOSFET também esteja em curto. Depois nós vamos medir esses capacitores e podemos ver que esses capacitores vêm direto para a linha do MOSFET de alta do circuito Charger. Podemos ver aqui. Então esse MOSFET a gente vai ter que medir aqui o source e depois nós vamos ter que medir o dreno. No source vai ter que ter curto, porque se essa linha está em curto, aqui tem que ter curto. Nesse lado de cá não pode ter curto. Se tiver curto, quer dizer que o MOSFET também está em curto e terá que ser substituído. Então, analisando o esquema, a gente vai por tentativa lá. Vamos medir cada componente desse e ver se a gente acha o curto. Vamos para a placa? Bom, pessoal, retornamos aqui para a placa. Então, nós vamos medir esse MOSFET aqui. É o PQ303. Nós vamos medir esse ponto e esse ponto, para ver se nós temos curto antes dele ou depois dele. Vamos lá, então. Aqui na placa, o PQ303 é esse cara aqui. É esse aqui. Vamos medir curto antes. Está em escala de tensão. Vamos medir em escala de continuidade.
podemos ver que não tem curto, ele apenas apita para a carga de um capacitor, depois ele para. Vamos medir depois. Bom, então depois a gente tem curto. Antes a gente não tem, então vamos continuar medindo aqui. Esse resistor, só para a gente, PR303, só para a gente por via de dúvidas, para ver se é depois dele mesmo, para a gente garantir que é depois dele que tem o curto, nós podemos medir ele também, que é esse cara aqui, ó. Ele tem que dar curto dos dois lados. Podemos ver, ele tem curto dos dois lados. Então nós vamos medir esses dois capacitores. Esses dois capacitores aqui, sendo que esses dois a princípio não existem na placa, né? Nós temos o arroba lá, então nós temos esses dois capacitores aqui. Vamos medir a parte deles que dá para a terra e a parte deles que dá para a linha de mais B. São esses dois capacitores grandes aqui, ó. Aqui é para dar para a terra e dá realmente para a terra. O outro também. E do outro lado também dá curto. Beleza. Então, bem provável que os principais culpados são esses capacitores. Mas vamos ver se não é nada também para cá, né? Pode ser também para o lado de cá. Nós vamos medir esse MOSFET aqui, que é o MOSFET de alta do PWM. Nós vamos medir ele, nós vamos medir a entrada dele, nós vamos medir o source, onde vai entrar a linha de mais B. Alimentação VIN, que é a alimentação de entrada. Essa alimentação passa pela bobina PL101 e nós temos aqui bobina. Bobina, será que ela pode entrar em curto? Se a gente medir uma bobina, ela vai dar curto, pessoal. Ela é um enrolado de fio. Então, bobina vocês descartam em medir curto. O que a gente tem que medir? Podemos ver que aqui nós temos dois capacitores. Primeiro, vamos entender um pouco o que é curto-circuito. Vamos imaginar aqui um resistor. Aqui nós temos uma alimentação B e aqui nós temos terra. O que é isso aqui? Isso aqui é um circuito. Isso aqui é um circuito eletrônico, onde nós temos aqui, ou um circuito elétrico, né? Também pode ser uma resistência em vez de um resistor. Nós temos aqui uma resistência. Essa resistência vai, como o nome mesmo diz, ela causa uma resistência à passagem de corrente. Então a corrente não vai ter um fluxo direto para a terra. O que vai acontecer? A corrente vai se limitar ao valor desse resistor aqui. Mas se a gente tiver aqui a mesma alimentação B, ou podemos lá no notebook, né, chamar de mais B, e a gente ter uma linha direta com terra, o que é isso aqui? Aqui a gente não tem um circuito, aqui a gente encurtou o circuito. Então essa corrente ela vai ter uma passagem direto para a terra. Agora vamos imaginar o seguinte. Aqui nós temos um resistor. Esse resistor vai causar, vai impedir que essa corrente se dirija direto para a terra. Vai causar uma resistência a essa corrente. Essa resistência, segundo a lei de Ohm, essa corrente aqui, nós vamos ter que vai ser a tensão sobre a resistência. Vamos imaginar que a gente tem 1000 de resistência aqui, que é 1 kg, ou a gente tenha 12. Vamos imaginar que nós temos 12 de tensão, 12 volts, e um resistor de 12 ohms. O que nós vamos ter aqui? 12 dividido por 12 vai ser 1. Então, a corrente que nós vamos ter aqui vai ser de 1 ampere. Mas aqui, vamos fazer o cálculo aqui. Aqui nós temos a corrente, vai ser a tensão dividido pela resistência. Beleza, e vamos imaginar o mesmo 12 volts. E agora aqui a gente tem uma linha direta para a terra. Podemos ver que nós temos uma linha direta para a terra.
Essa linha, vulgarmente, a gente diz aqui que é de resistência zero. Não é zero porque todo condutor ele tem uma resistividade interna. Então, ele vai ter, digamos que 0,000 e lá vai alguma coisa, 3, 4, 5, dependendo do material que é utilizado nessas trilhas aqui. Geralmente é cobre. Então, vamos jogar para zero. Vamos dizer que é zero. Então, a gente vai ter aqui 12